Vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e misericordioso que nos ama, nosso Pai Deus, nesse último tempo que o Senhor Deus planejou, neste mundo entre muitas pessoas que existem, o Senhor nos salvou primeiramente e fez com que todo o pecado e todas as coisas deste mundo falsas realmente pudessem ser distinguidas entre nós para nos resgatar. E assim, dentro do trabalho do corpo de Cristo, que é a Igreja do Senhor, nós estamos servindo e pregando o Evangelho do Senhor Deus. Que tudo seja conforme e para a sua glória e o seu trabalho, Senhor Deus. Por isso que nós agradecemos por fazermos esse trabalho verdadeiro. Através do seu sangue precioso que nós que fomos libertos. Nós estamos todos unidos diante do Senhor para que nosso coração com todos possam estar unidos para louvar sem parar diante do Senhor. Dentro desse rebanho santo que o Senhor Deus nos permitiu para que pudéssemos estar em comunhão. Nesse tempo que o Senhor nos permitiu, nós agradecemos que o Senhor está junto conosco. Que o Senhor possa estar cuidando de cada pessoa individualmente entre nós e que possa nos sustentar de todas as coisas que existem neste mundo. E realmente através do seu poder, da sua vida, da sua palavra, do seu amor e do seu trabalho, que o Senhor possa estar nos sustentando diante do Senhor. Que nós, conforme seus filhos, nós vivamos de forma que não tenhamos vergonha diante do Senhor Deus, que nós não vivamos vidas vãs para este mundo, que nós possamos viver somente dando glória diante do Senhor Deus. Nós possamos fazer esse trabalho glorioso e santo que o Senhor Deus nos permitiu neste mundo, e que nós possamos ser utilizados de uma forma preciosa dentro da igreja. Neste mundo agora realmente existe muita maldade e muita corrupção. E realmente é um mundo muito difícil para nós vivermos a nossa vida de fé. Mas o Senhor está junto conosco, e se o Senhor ele não nos ajudar, a qualquer momento nós vamos ser extraviados para o meio do pecado, vamos ser derrubados. Senhor Deus, através da sua palavra, do seu amor, do seu poder e da sua mão, que o Senhor Deus possa estar nos sustentando e assim possa nos permitir para que nós possamos estar firmes diante da sua palavra e que não percamos mais o nosso coração para as coisas vãs deste mundo. Que nós não vivamos mais seguindo a vontade da nossa carne. Que nós não sejamos derrubados na tentação do mal, mas que nós possamos seguir os passos do Senhor, para que este caminho realmente seja fácil diante do Senhor Deus. Os nossos irmãos e irmãs que não puderam participar hoje, aqueles que estão em doença, que o Senhor Deus possa recuperar rapidamente a saúde deles. E para aqueles que estão com coração difícil, que o Senhor Deus possa permitir a graça. E também para as pessoas que cada momento realmente em dificuldades ou tribulação, que o Senhor possa estar elevando e sustentando eles para que nenhuma pessoa possa se perder para essas situações. Também para várias igrejas que estão por todo o mundo, que por cada uma nós sabemos que o Senhor possa estar junto com cada uma. E que nesse último tempo que resta, que o Senhor permita graça para que todas elas possam fazer o trabalho da sua evangelização nesse fim. Que o Senhor Deus permita graça para todos os irmãs e irmãos que estão pelo mundo, para que eles possam se esforçar para pregar o seu evangelho. Que o Senhor Deus permita a sua graça e a sua palavra para eles. Que assim eles possam ser utilizados de formas realmente bem sustentáveis diante do Senhor Deus. Que nesse tempo agora também o Senhor Deus nos permita a palavra que nós necessitamos. E que o Senhor Deus possa realmente fazer com que nós possamos meditar e compreender a sua palavra. E que nós possamos ser conduzidos para obedecer à palavra do Senhor Deus. Que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária hoje. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 16 e 17. Vamos ler todos juntos. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, o verão quente já passou e o outono também está quase passando. O outono parece ser um pouco longo, né? Está um pouco frio, depois aquece. Então, no outono é onde nós escolhemos todas realmente os vegetais, alimentações. Depois que eu fui para a cerimônia de abertura e voltei, eu vi as plantações no campo. Eu vi que eles já haviam colhido quase tudo. E até as verduras que não foram colhidas ainda restavam pouco. E eu vi que eles estavam colhendo essas últimas que restavam. Então na Bíblia fala que no dia da colheita é o fim que chegará. O Senhor disse, já olhem para o fim, que agora é chegada a hora da colheita. Então o Senhor Deus, Ele é como o dono de uma fazenda, de uma plantação. Então para todas as pessoas deste mundo, o Senhor Deus, Ele permite todas essas coisas naturais, como o sol, a chuva, para todas essas verduras, plantações. E as pessoas deste mundo, eles recebem, mas eles, por causa do pecado deste mundo, eles vão ser julgados e precisam ir para o inferno receber o castigo eterno. Mas o Senhor Deus os amou, e então o Senhor Deus permitiu a graça através do seu Filho, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter a chance de recebermos a salvação. Essa salvação, essa chance que Ele nos permitiu, fez com que esse evangelho pudesse ser pregado até os fins da terra. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, fala que esse evangelho desse céu, realmente quando ele for testificado para todas as nações do mundo, vai ser pregado por todo o mundo. E assim chegar ao fim, conforme esta palavra, no tempo de hoje que nós estamos vivendo, o evangelho já foi pregado por todo o mundo. E também, o povo de Israel e eles, quando retornarem para suas terras, em Isaías capítulo 10, fala que o último tempo é o tempo do julgamento, é um tempo planejado para que este mundo seja julgado. Então vai ser realmente através do julgamento do Senhor Deus nesse último tempo, foi planejado. Então o evangelho já foi pregado para o fim do mundo. E enquanto este evangelho é pregado para todo o mundo espalhado, o povo judeu, que era realmente recebia castigo e sofrimento, durante 2000 anos eles realmente estiveram recebendo todo o sofrimento, e o Senhor Deus mostrou para nós de forma exata e clara como é uma pessoa que recebe esse julgamento do Senhor Deus. E então, nesse último tempo, o tempo dos judeus realmente é chegado, onde aqueles judeus, eles eram um povo onde recebia muito julgamento e muito castigo, enquanto nós recebíamos a graça. E isso também deve ser um ensinamento para nós. Quando chega o tempo realmente dos judeus, realmente acaba o tempo dos gentios e acaba o tempo da graça. E assim, o povo de Israel que recebia tanto castigo, eles retornam para a terra deles e eles realmente transformam o deserto para uma terra frutífera e verde. E eles se tornam o país mais forte deste mundo. Há 2.600 ou 2.300 anos atrás, haviam palavras já profetizando sobre isso. E agora, nesse nosso tempo, está tudo se cumprindo.
Então, nosso tempo é como o Senhor ele já disse, que quando acontecerem essas coisas, saibais que o Filho do Homem está perto da porta. Então, quer dizer que para cada um tempo existe uma estação do ano, e para cada estação, quando chega o outono, quer dizer que é o tempo onde começa a bater o vento frio e chega a colheita do Senhor. Quer dizer que é o último tempo onde já vai acabar a graça do Senhor Deus, e nós temos certeza disso. Então, antes que a colheita ela se termine, nós precisamos ser como lavradores, colhedores, e estar recolhendo todas aquelas plantações que realmente o Senhor Deus permitiu a graça para que elas pudessem crescer. Então, essas pessoas elas poderem receber a salvação e irem para o Senhor, como isso é uma grande graça. Mas essa colheita está terminando. Mas em Jeremias capítulo 8, fala que quando passa o tempo da colheita e chega o verão, quer dizer que acaba a graça de nós, podemos receber a salvação. Então agora, nesse outono, está batendo vento, mas ainda tem muitas as alimentações que estão no campo ainda sem serem recolhidas. E não existe ninguém que os recolhe. Nós não conseguimos receber uma salvação. Nós não podemos ser recolhidos. Nós somos as plantações que estamos esperando a mão dos lavradores para recolher. Então, dessa forma, muitas pessoas neste mundo, com o espírito delas, não estão sendo recolhidas. Então, elas estão desejando poder receber a salvação. Então, por isso, que existem muito para colher, mas são poucos aqueles que colhem. Então, o dono realmente enviará os colhedores, os lavradores. Então, o dono deste mundo é o Senhor Deus. Então, como este mundo ele realmente cumpre e segue a ordem do Senhor Deus, o evangelho já foi pregado por todo o mundo. E muitos colhedores, muitos trabalhadores do Senhor Deus permitiu. E realmente, muitas das pessoas que realmente colhedores, como aquela palavra, eles estão colhendo aquelas frutos para realmente poderem sair para os céus. Então, eles são colocados em depósitos que é o reino do Senhor Deus. Então, o resto, eles são jogados para o fogo para serem queimados, secos e queimados. Então, no tempo da colheita é o fim do mundo. Então, quer dizer que agora o tempo da colheita está quase acabando. Então, agora nós que recebemos a salvação, todos nós precisamos saber que somos lavradores, somos colhedores. Então, existem muitas alimentações que estão no campo sem serem colhidas. Mas esses lavradores trabalhadores, se eles não trabalham direito, ficam vagamente andando. E se eles gastam o coração deles para outras coisas, será que isso está certo? Então, se olharmos em Provérbios capítulo 20, fala que aqueles lavradores que estão dormindo, eles são como aqueles filhos que estão dormindo. Então, o pai, ele deixou para o seu filho para lavrar, mas o filho ele não está lavrando, ele está dormindo. Então, isso é um filho que envergonha o pai. Esta é a palavra. Então, nós precisamos pregar o evangelho esforçadamente. E se nós não fizermos o trabalho do Senhor Deus, nós somente vamos tornar em filhos que deem vergonha ao Senhor Deus. Vocês precisam lembrar disso. Então, agora o outono já chegou. E agora teremos a última conferência. Então, sempre nós estamos fazendo as conferências pelo ano. Mas a nossa igreja existem três seminários, 3 conferências muito grandes que acontecem, e uma agora que vai acontecer em novembro, dia 6. Então todos já sabem, eu espero que todos vocês possam orar por esse trabalho. E para as pessoas que é necessário vocês pregarem o evangelho, que vocês possam pregar, e vocês precisam criar todo um planejamento. Vocês não devem deixar de fazer. As pessoas que não receberam a salvação, elas estão vindo para tentar receber a salvação, mas isso é muito difícil. É necessário que as pessoas que já receberam a salvação possam sustentar o coração daquelas pessoas para que possam conduzi-las, para que elas possam ter o coração de receber a salvação. Porque se não fizer esse trabalho, essas pessoas elas receberem a salvação não é possível. Então é por isso, nós realmente, o tempo que nós estamos gastando, o esforço que nós estamos dando, dependendo de todos esses aspectos, muitas pessoas elas podem receber a salvação, mas também pode ser que elas não consigam. Em 1 Coríntios, capítulo 8, fala que aqueles que plantam bastante, eles colhem bastante. As pessoas que plantam pouco, elas colhem pouco. Então, você plantar quer dizer que você sacrifica. Quer dizer que você tem muita alimentação. E se você colher, você comer, isso se acaba. Mas se você coloca uma alimentação que você come bastante, então você consegue sacrificar mais por aquilo. Então, você vai poder colher 50, 60, 100 vezes, em vez de você colher só o que você vai comer.
Então, assim, se você planta mais do que você pode comer, então mais você vai poder colher. Então, quando se sacrifica, você se recebe o sofrimento por este mundo, isso não é em vão, porque o Senhor Deus está trabalhando junto. Então, para nós, essa saúde que o Senhor Deus nos permitiu, o tempo que Ele nos permitiu, os bens materiais que Ele nos permitiu, todo o ambiente que Ele nos permitiu, Ele permitiu para que nós pudéssemos viver por Ele, para que nós vivêssemos para o Evangelho. Então, mas se nós não utilizarmos isso de forma correta, utilizarmos em formas erradas, errôneas, então será que isso vai ser algo adequado diante do Senhor Deus? E também, para aqueles que plantam, o Senhor Deus sempre vai permitir a alimentação, sempre vai fazer transbordar os frutos espirituais. Então, para aquele que planta, o Senhor Deus permite o que plantar. E para aquele que planta, o Senhor Deus também permite o que comer. Então, buscai primeiro o reino do Senhor Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, se você sacrifica por causa da vida dos outros, então todas as coisas, seja tempo, esforço, bens materiais, o Senhor Deus Ele permite. Seja graça ou poder espiritual também, o Senhor Deus nos permite. Então, mas se nós não fizermos, o Senhor Deus, o reino do Senhor Deus, não vamos conseguir nem a sua justiça. Então, nem a sua carne pode estar bem. Então, nós precisamos viver para o Senhor, porque isso decorre do sacrifício, também do prejuízo. Mas se você pensa que isso é um prejuízo próprio, que está estragando a sua vida, você é individualista, você não consegue viver neste mundo bem também. As pessoas deste mundo conseguem viver neste mundo sendo individualistas, porque elas querem viver os outros métodos dele através dos seus pensamentos. Mas o cristão é totalmente diferente. O cristão jamais ele deve ver pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio método, pelo seu próprio pensamento. Nós precisamos viver pelo Senhor Deus que nos salvou, porque esse Senhor, Ele já nos preparou as coisas espirituais. Enquanto nós vivemos neste mundo, o Senhor também Ele nos permite as coisas, tanto espirituais, tanto carnais, Ele já supre a nossa vida. Mas a coisa que nós precisamos fazer agora, o primeiro lugar em as coisas que nós devemos fazer é o trabalho do Senhor Deus, que as pessoas que receberam a salvação possam fazer o trabalho do Senhor Deus, obedecer, para que possam estar em comunhão, um amando um ao outro. E que possam realmente realizar a justiça do Senhor Deus. Se fizer somente isso, se fizer isso, se obedeça, se fizer isso, bem-aventurado você será. Então, se você obedecer a palavra do Senhor Deus, eu também irei te proteger. Então, existe realmente uma condição. Se você desobedece, o Senhor Deus não faz nada para você. Então, se você desobedece, até o que você tem, o Senhor Deus toma. Vocês precisam saber disso. As pessoas deste mundo, elas vivem usando vários métodos próprios. Se elas usam coisas ruins, ou até as pessoas más, eles podem se dar bem neste mundo. Mas os cristãos, se eles obedecerem a palavra do Senhor Deus, eles tentarem se dar bem, isso não é possível. Mesmo que você desobedeça a palavra do Senhor Deus, não tenha castigo, se você conseguir se dar bem, então, se for como a Bíblia, conforme a Bíblia, se não tiver o castigo conforme a Bíblia, então realmente as pessoas podiam vir de qualquer jeito. Mas olhem no Antigo Testamento, como o povo de Israel, enquanto eles obedeciam ao Senhor Deus permitia a bênção, permitia a paz, permitiam realmente o poder para que eles pudessem vencer. Mas se eles desobedeciam, o Senhor Deus tomava tudo o que eles tinham, davam ele para as mãos dos inimigos, faziam com que de forma realmente muito suja, muito miserável, eles pudessem ser julgados. Então, isso não se termina somente com uma história de Israel, mas o Senhor Deus está nos mostrando como exemplo para nós, realmente real. Então, mas o cristão, ele só pelo ter um pensamento, eu recebi a salvação, agora eu simplesmente posso ir para o céu. Se ele tiver somente esse tipo de coração, ele tiver esse coração individualista, viver dessa maneira, então o Senhor Deus que nos salvou, o planejamento que ele havia realmente feito, nós estamos descumprindo. Então nesse seminário também que nós vamos ter, que nós possamos estar dando o nosso máximo, nos esforçando, realmente depositando o nosso tempo. Realmente, enquanto estivermos tendo o seminário, nós vimos, realmente oramos, estamos nos esforçando, mas existem algumas pessoas que estão em casa assistindo novela, em casa deitado, fazendo outros trabalhos fora de casa. Será que isso é adequado diante do Senhor Deus? Realmente isso não é adequado diante do Senhor Deus, com certeza. Então, numa guerra, um soldado que precisava estar em guerra, ele fica com medo por causa da guerra de morrer e ele foge ou ele vai brincar em outro lugar. Será que isso é algo correto? Isso é desertar. Vocês sabiam? Então agora também nós estamos lutando essa grande guerra, como o apóstolo Paulo havia nos dito. Então nós já estamos na mesma luta. Então nós devemos estar pregando dentro do Senhor, fazendo o trabalho dentro do Senhor.
Então, o Senhor, para nos salvar também, Ele também recebeu o sofrimento de morte. O apóstolo Paulo também, para pregar o Evangelho, ele recebeu muito sofrimento e morreu. Então, o Evangelho, para chegar até nós, quantas pessoas elas foram sacrificadas? E então, nós também, para pregarmos o Evangelho, todas as coisas que nós precisamos depositar até a nossa vida. Então, em Atos capítulo 20, versículo 24, o apóstolo Paulo, ele nos disse, então, essa missão que eu recebi, esse ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo é de evidenciar o Evangelho do Senhor. Jamais considerei a minha vida preciosa. Essa missão que o apóstolo Paulo recebeu não foi somente ele, mas sim foi para todos nós. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, todos vocês vão para todo o mundo para pregar o Evangelho a todos. Então, todos aqueles que crerem receberão a salvação, mas aqueles que não crerem serão julgados. Então, se nós pregarmos esse Evangelho, seja que essas pessoas creiam ou não, isso depende daquela pessoa. O nosso dever é pregar. Então, se nós não pregarmos, é como um vigia que ele não sopra a trombeta. Então, quer dizer que ele não ficou vigiando, ele não se preparou. Então, quer dizer que ele vai realmente pagar o custo daquele sangue. Mesmo aquele vigia, ele assoprando a trombeta, alertando o povo, se eles não ouvirem, então aquelas pessoas, elas que precisam cuidar da sua vida. Mas se você não sopra, você precisa pagar o custo do sangue daquelas pessoas. No Novo Testamento também, o apóstolo Paulo também disse, se eu não pregar o Evangelho, para mim também haverá o castigo do Senhor Deus. Então, eu não pregar o Evangelho, vocês não sabem qual tipo de pecado é isso. Vocês precisam saber que você não pregar o Evangelho é o maior pecado. Porque se você não salva uma vida, isso é pecado. Então, esse ordem correto, ordenado pelo Senhor Deus, tem realmente uma missão mais importante permitido para os cristãos. Enquanto nós estivermos vivendo essa nossa vida neste mundo, se o nosso ministério não for o objetivo de vida, se nós esquecemos isso, isso não está correto. Então, nós perdemos o objetivo de viver, realmente é o mesmo que você está morto. O microfone, ele foi feito para que muitas pessoas possam ouvir. Então, se esse microfone não está funcionando, você joga fora. Porque algo que não funciona é o mesmo que está morto. Então, o celular também. Se o celular não está prestando, já estragou, você precisa fazer o quê? Jogar fora. Então, nós precisamos ser utilizados de formas realmente preciosas diante do Senhor Deus. O cristão, enquanto ele está vivo, o objetivo dele é a graça que ele recebeu. Em Salmos 66, versículo 16. Então, se aqueles que temam ao Senhor Deus venham e ouçam que o Senhor Deus, ele já fez o trabalho para a sua vida. Porque eu irei manifestar o trabalho que o Senhor Deus fez para a nossa vida. Então, nós precisamos espalhar isso. Então, nós precisamos nos esforçar para explicar esse trabalho. Então, enquanto seja permitido o trabalho, o tempo para você pregar o Evangelho ou não, mesmo tenha a condição ou não, você precisa ir pregar. Então, nós precisamos pregar. Então, nesse tempo agora também, que nós possamos estar todos orando, estamos unidos para pregarmos este Evangelho. Então, através da sua sabedoria, do seu esforço, realmente, do seu sacrifício, que vocês possam trabalhar. Porque com certeza o Senhor Deus, ele irá trabalhar para que muitos espíritos possam receber a salvação. Então, a palavra que eu irei pregar hoje, é como semana passada eu já disse, é continuamente seguindo as palavras anteriores das semanas, é sobre o dom da graça da salvação de Deus. Com esse tema, nós estamos continuamente pregando a palavra. Então, eu sempre digo, mas nós temos recebido a salvação. Quer dizer que pela fé nós ganhamos a salvação, e isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Então, nós temos recebido a salvação, é presente de Deus. Então, que tipo de presente tão grande nós recebemos? A pessoa que dá o presente, ela precisa pagar um custo muito alto, um custo extraordinário para nos dar esse presente. Então, mas uma pessoa que recebe, se ele considera isso pequeno, isso não está certo. Então, a salvação, essa graça, esse presente, tudo isso é o mesmo significado. Então, se você recebe a salvação, isso é graça. Se você não recebe, isso é perdição. Então, esse presente, quer dizer que o Senhor Deus sacrificou o seu Filho unigênito para nos salvar.
Então, se todas as pessoas receberem a salvação, eles chegarem à verdade, isso é a vontade de Deus. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, está falando, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Em Atos, capítulo 17, também pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele manifestou toda a salvação, a remissão para todos os homens. Então, o Senhor Deus deu uma evidência para que todas as pessoas pudessem crer. Fez com que ninguém pudesse entrar em petição. Fez com que todos pudessem se arrepender. Então, como se um dia fosse 1000 anos, o Senhor Deus está esperando até agora. Mas essa salvação tão grande, nós já recebemos como presente. Esse presente que nós recebemos, até agora eu também não sei compreender quão grande é esse presente. É um tão grande presente. Então, mas somente é um presente que o Senhor Deus pode permitir. O Senhor Deus que criou todo o universo e toda a criação. Ele criou todas as coisas através da palavra. Olha como é fácil. Ele fala e é criado. Então, mas o trabalho do Senhor Deus ter nos salvo não é algo que ele conseguia pela sua palavra. É por isso que ele permitiu o seu Filho unigênito para morrer. Então, ele permitiu um sacrifício tão grande para nos salvar. Ele deu o seu Filho unigênito. Ele quer dizer que deu é um presente. Então, para aquele que crê, é aquele que recebe. Então, ninguém entrará em perdição por crer. Por isso que tudo o que o Senhor Jeová me permitiu, como é que eu vou retribuir? Como é que eu vou retribuir esse presente? Esse presente, como é precioso. Todos os momentos nós precisamos pensar e pensar e pensar e pesquisar. Não esquecer por nenhum instante. Depois que recebemos a salvação, a nossa vida de fé não é estarmos vivendo de outra forma, mas sim é nós estarmos esforçando para tentar retribuir essa salvação que o Senhor Deus nos permitiu. Porque o Senhor Jesus, ele morreu por nós, ele realmente permitiu o seu sangue precioso para que nosso pecado pudesse ser lavado e assim nós pudéssemos ser justificados para podermos entrar no reino do Senhor Deus. E agora nós conseguimos essa autoridade de poder morar eternamente no reino dos céus. Então essa vida de fé é uma vida de agradecimento e de obediência por essa salvação que o Senhor Deus nos permitiu. Então essa felicidade e esse agradecimento, por isso que nós vivemos a nossa vida de fé. Como é que nós vamos retribuir? Que tipo de sofrimento ou dor nós soframos neste mundo, mesmo assim não vamos conseguir realmente retribuir o presente do Senhor Deus. Então, essa graça que Ele nos amou, mesmo que eu não consiga retribuir, então mesmo com esse corpo fraco, se tornará servo do Senhor Deus. Então, não temos como retribuir, mas com esse corpo fraco e miserável que nós temos, quando se tornarmos servos do Senhor Deus, se nós sujeitarmos ao Senhor Deus, nós vamos ver por Ele. Então, um servo, ele não tem o seu plano, o seu pensamento, a sua decisão. E isso não deve ser contado pelo servo. O servo tem que ver somente pelo dono. Ele não vive pela sua felicidade. O servo ele vive pela felicidade do dono. Isso é servo. Então, depois que nós recebemos a salvação, nós nos tornamos mais servos de nós, ou da terra, ou do mundo, ou de qualquer outra coisa. É somente do Senhor. Então, em Gálatas também, apóstolo Paulo ele nos disse que eu irei agradar aos homens ou irei agradar ao Senhor Deus? Se eu agradecesse aos homens, eu não seria servo de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele dizer que ele era servo do Senhor Deus, isso era algo muito natural a ele. Ele, servo de Jesus Cristo. Então, em grego, servo quer dizer que é escravo. Então, quer dizer que é um escravo que foi comprado com dinheiro. Então, que escravo possui sua teimosia ou sua vontade? Não, eles vivem pelo seu dono e também eles morrem pelo seu dono. Isso é o normal. Eles sempre se sujeitam totalmente. Então, isso é o nosso coração de servirmos o Senhor Deus. Nós somos servos do Senhor Deus. Então, a palavra do Senhor Deus, nós devemos sujeitar totalmente. Nós devemos considerarmos servos para servirmos o Senhor Deus. Porque o Senhor ele enviou o seu Filho para morrer, sujeitar na cruz. Então o Senhor Deus, Pai, ele disse que é o Senhor. Ele disse, eu sou o servo. Ele simplesmente obedeceu. O que o Senhor Jesus fez? O trabalho dele é de nos salvar e igualmente ele também
transformou tudo isso para nós. E isso também é a nossa forma. Apóstolo Paulo e Apóstolo Pedro. Então, o Senhor Jesus é o mesmo que o Apóstolo Paulo. Então, o que nós somos? Nós servos temos o que? Nós temos nosso pensamento, nossa vontade, o que nós desejamos. Então, nós simplesmente pensamos de coisas para nós mesmos. E isso é você individual. Então, de qualquer forma, depois que recebemos a salvação, a vida de fé, essa grande graça que nós recebemos, então mesmo que eu viva não sei quantas vidas, não temos como retribuir essa graça. Então essa vida que nos resta, nós devemos viver retribuindo ao Senhor Deus. Porque quando nós vivemos pelo Senhor, isso torna felicidade e agradecimento para nós. Então enquanto nós vivemos neste mundo também, o Senhor que está vivendo agora também conosco, Ele vive por nós. Se eu proteger as palavras do Senhor Deus, o Senhor Deus vai me proteger. Se eu estiver servindo ao Senhor Deus, o Senhor Ele vai permitir todas as coisas boas para mim também. E também Ele vai permitir a glória eterna para nós. Então mesmo que nós tenhamos recebido isso, já torna agradecimento, o Senhor Deus, Ele vai nos permitir também um presente eterno, um galardão por nós termos sujeitado a sua palavra. Por isso, então, retribuímos essa graça, isso é algo que vocês não devem esquecer. Então, por que eu digo essas coisas? Toda hora, repetidamente. É porque as pessoas que receberam a salvação, tem momentos que parece que eles receberam a salvação, mas tem momentos que não. Então, quando olharmos eles testemunhando, eles falam muito bem, mas se olharmos a vida deles, é meio estranha. Então, o que é isso? Então quer dizer que ele não tem esse agradecimento e essa obediência diante do Senhor Deus. Isso é muito fraco. E também outras coisas. Além disso, ele sempre esquece a graça do Senhor Deus. Esse grande presente. Então sempre pelo coração dele, ele sempre esquece ou despreza. Então hoje, o dom da salvação de Deus, com esse tema eu estou continuamente pregando. Na semana passada, eu disse que o primeiro presente é o perdão dos pecados que o Senhor nos permitiu, porque o Senhor Jesus derramou seu sangue e com seu sangue nos permitiu uma remissão eterna. Então nossos pecados foram lavados eternamente. Esse é o maior presente, não é? Então o Senhor Deus, Ele morreu por nós, derramou seu sangue. Então o sangue pode lavar os pecados. O sangue é o custo para o pecado. Então, mesmo que derrame todo o sangue deste mundo, não tem como ser o mesmo custo ou ser equivalente ao mesmo uma gota do Senhor Jesus de sangue. Porque a gota de sangue do Senhor Jesus é uma tão preciosidade gigantesca. Então também, Ele também reviveu, vivificou todos aqueles espíritos que estavam mortos pelos delitos e pelos pecados. E também, as nossas maldades, quando nós éramos inimigos do Senhor Deus, Ele fez com que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Então isso não é um grande presente? Então, e Ele também nos permite a vida eterna, para que nunca entremos em perdição. Então, que jamais perecemos. Isso é um presente eterno que o Senhor Deus nos permitiu. Então, durante algumas horas, tem uma comida que o Senhor Deus me permitiu para nós enchermos nossa barriga. Me permitiu uma comida, me permitiu uma roupa, me permitiu uma casa. Esses são presentes muito bons. Mas o presente maior, realmente, que nós recebemos é um gigante que não tem como comparação, porque ele é eterno. É uma vida eterna. Então, nós podemos ir para o reino do Senhor Deus e vivemos eternamente com Ele. Esse presente da vida eterna que Ele nos permitiu. Então, nesse tempo que o Senhor Deus, Ele nos permitiu também o poder de sermos filhos do Senhor Deus. Então, esse poder de sermos filhos do Senhor Deus, esse poder quer dizer que é um poder onde ninguém mais pode subir acima de nós. Quer dizer que os anjos são abaixo. Então, nós somos filhos do Senhor Deus e esse poder é extraordinário. Então, nós sermos filhos do Senhor Deus quer dizer que somos herdeiros de todas as coisas do Senhor Deus. Então, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, nós podemos ver que qualquer tipo de amor que o Senhor Deus nos permita, qualquer presente que o Senhor Deus nos permita, Ele nos permitiu esse dom de ser filho do Senhor Deus. Então, como o mundo também Ele não nos conhece, o Pai também Ele desconhece. Então, quer dizer que se nós não conhecemos o Filho, como é que vamos conhecer o Pai? Então, nós, conhecendo ou não, nós realmente somos exatos que somos filhos do Senhor Deus. Então, na sepultura, como é que será manifestado? Como é que nós vamos saber?
porque não foi manifestado ainda. Então é por isso que as pessoas, elas desprezam os filhos do Senhor Deus. Ele pode viver na pobreza, também pode estar doente, pode ter vários tipos de sofrimentos. Então é por isso que o Filho do Senhor Deus, esse efeito ainda não foi manifestado. O Senhor Jesus também, quando veio para este mundo, ele também viveu uma vida que era pior do que anjos, durante 33 anos. Então, o Senhor que criou todo este universo e controla todo este universo, ele foi julgado dessa maneira. Então, quer dizer que em Hebreus capítulo 2, versículo 1, está escrito como nós não conseguimos ver. Então, depois que o Senhor Jesus ele morreu e ressuscitou, ele, com essa vida eterna, ele retornou para o Senhor Deus, ele se tornou o rei dos reis. Quer dizer que ele realmente foi estabelecido através da glória do Senhor Deus. Quer dizer que ele se sentou na mesma altura que o Senhor Deus. Então daqui a um instante, quando o Senhor ele retornar, nossa carne também ela vai ser transformada junto com o Senhor. Então, hoje também, esse resultado de nós termos tornado filhos do Senhor Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele está nos a nossa vida eterna. Quer dizer que aquelas pessoas que receberam a salvação, elas têm o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo faz com que nós possamos compreender o amor do Senhor Deus. Então, esse Espírito do Senhor Deus, nós podemos receber essa mesma emoção. Então, nós podemos receber essa graça. Então, esse Espírito Santo, ele vem para dentro do nosso corpo e faz com que nós possamos compreender o amor e graça do Senhor Deus. E assim faz com que nós possamos compreender a paz do Senhor Deus, possamos crer na promessa dele. Então, o Espírito Santo, ele testifica em nossos espíritos para que nós possamos saber que nós somos filhos de Deus. Então, quer dizer que ele realmente testifica para que nós possamos saber que nós somos filhos do Senhor Deus de forma exata. Esse trabalho é do Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo, não temos como receber o Senhor Jesus. Então isso quer dizer que não foi pela boca você falar, o Espírito Santo, então tem o Senhor Jesus. Então não é porque todos que dizerem Pai, Pai, Senhor, Senhor, que vão poder entrar no reino do Senhor Deus. Então as pessoas não têm essa emoção do Espírito Santo e só falam pela boca. Então, se não for pelo Espírito Santo, não tem como conhecer ao Senhor Jesus. Como a palavra de 1 Coríntios capítulo 12. O Espírito Santo ele precisa vir e fazer com que nós creamos nisso para que assim nós possamos testificar pelas nossas bocas. Então o Espírito Santo ele está dentro do nosso coração testificando e nós conseguimos chamar o Senhor Deus e isso é chamar de verdade. Nós recebemos o Espírito que vinha do Senhor Deus. Então o Espírito que veio do Senhor Deus fez com que nós pudéssemos compreender essa graça do Senhor Deus. Então pela vinda do Espírito Santo fez com que nós pudéssemos compreender e crer nessa graça que o Senhor Jesus fez na cruz. Nós podemos crer que os nossos pecados eles foram lavados, que nós ganhamos a certeza de sermos filhos do Senhor Deus. Então, nós temos filhos do Senhor Deus, essa evidência foi nos permitida. Então, no versículo 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Então, a palavra filhos, então, quer dizer que é filho, então quer dizer que isso é herdeiro. Nós, agora, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Então somos herdeiros que vamos receber o mesmo herança junto com Cristo. Então, cordeiros de Cristo. Isso não é surpreendente? Então, se é certo que com Ele padecemos para que também com Ele sejamos glorificados. Essa herança que vamos receber com Cristo é uma glória eterna que vamos receber quando formos para o céu. Então isso o Senhor Deus nos permitiu de graça. Nós agora fomos considerados filhos do Senhor Deus. Então por isso, como se fosse o trabalho eterno do Senhor Deus, realmente vamos receber como herança isso. Então, nós agora nos tornamos herdeiros do Senhor Deus. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Então, herdeiro significa, quer dizer que aquele que vai receber esse trabalho do Senhor Deus como herança, vai receber a herança de toda a glória do Senhor Deus. O que o Senhor Deus, ele, depois de darmos a salvação e ele nos garantiu esse trabalho,
É como se fosse a terra de Canaã, como se toda aquela terra de Canaã fosse como uma herança para eles. Então isso não era algo completo, não era? Para o povo de Israel. Então o povo de Israel, eles, quando foram escolhidos, não foram escolhidos 60 anos espiritualmente. Eles foram escolhidos como nós, igualmente. Eles foram escolhidos carnalmente. E se eles obedeciam ou desobedeciam, o Senhor Deus ele permitia realmente a graça ou a perdição para eles. Então, o trabalho que o Senhor Deus prometeu para eles foi a terra de Canaã. Então, os resgatou da terra do Egito e fez com que com Moisés eles pudessem entrar na terra de Canaã. Então, nós também fomos salvos da potestade do diabo, do domínio do diabo para podermos entrar no céu. E se olharmos em Atos capítulo 7, quer dizer que é a igreja do deserto. Depois que recebemos a salvação, a nosso restante da nossa vida é como se fosse os 40 anos no deserto nós estamos vivendo. Quer dizer que à tarde o Senhor Deus permite a nuvem e de noite o Senhor Deus permite realmente a coluna de fogo. Então sempre Ele está nos permitindo outras coisas, nos protegendo e fazendo com que nós possamos entrar realmente na terra de Canaã. Então agora todos nós, seja como Moisés, seja assim, nós estamos sendo conduzidos pelo trabalho do Senhor Deus. Então agora o que nós estamos fazendo é uma reunião de estamos nos unindo e estamos indo para a terra de Canaã. Então as pessoas que estavam indo para o Rio Jordão, eles estavam indo para a terra de Canaã, estavam passando pelo Rio da Morte para poder entrar nos céus. Então o Senhor Deus, esse trabalho que Ele nos permitiu como herança, nós somos herdeiros do reino do Senhor Deus. Então, quer dizer que isso é o presente que o Senhor Deus nos permitiu. Então, esse é o presente de nos salvar. Em Romanos capítulo 8, versículo 24 e versículo 25. Vamos ler todos juntos. Porque em herança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então nós, a salvação que nós recebemos foi por esperança. Nós, por esperança eterna, nós conseguimos receber essa salvação. Então nós temos recebido a salvação enquanto nós vivemos neste mundo. E uma pessoa disse, já que o Senhor Deus ele nos ama, o Senhor Deus, já que Ele amou tanto o mundo, Ele enviou seu Filho. Então nós devemos viver e comer muito bem neste mundo. Não, comer e viver bem. E o Senhor Jesus ele morreu na cruz somente por causa disso? Vocês estão falando isso porque isso é para falar? Os pastores hereges que pregam desse jeito. Então se olharmos em 1 Coríntios também, nós podemos ver que essa graça que o Senhor Deus nos permitiu é que Ele se tornou pobre por causa de nós. Então quer dizer que Ele realmente se abaixou por causa de nós. Então esse Senhor que possuía toda essa glória, Rei da glória, Rei dos reis, aquele Senhor que estava no maior trono, Ele largou todas essas coisas e desceu para essa terra. Ele nasceu do corpo de uma virgem depois de 9 meses, nasceu dentro de uma manjedoura. Então durante 30 anos ele viveu com uma vida de um carpinteiro, filho de carpinteiro. E também ele não tinha nenhuma glória, mas ele simplesmente viveu como pobre. Ele era o possuidor de todas as coisas, desceu como o menor, as coisas que ele não possuía nada. E se olharmos em 2 Tiago, o Tiago capítulo 2, versículo 5, então o Senhor Jesus, ele desceu para este mundo, se tornando sem nada. Para este mundo, para o quê? Para nos chamar somente para podermos tornar-nos filhos do Senhor Deus. Para assim, nós podemos estarmos sendo herdeiros do reino do Senhor Deus. Essa é a promessa do Senhor Jesus. As pessoas que receberam a salvação são os maiores presentes. São presentes ou não? Vocês não sabem? São os maiores ricos, não é? Então, ser filho do Senhor Deus, observem-o no final. Então, quer dizer que a vida é eterna. A certeza exata de você poder entrar no reino do Senhor Deus. Então, a nosso passaporte, às vezes, quer dizer que a nossa identidade de cidadão está lá em cima, na cidadania dos céus. Então, esse trabalho que o Senhor Deus nos permitiu fez com que esse corpo pequeno pudesse se tornar esse mesmo corpo que Cristo. Depois que recebemos a salvação, a nossa cidadania está nos céus. Então, depois que recebemos a salvação, agora nós nos tornamos em
dupla nacionalidade, não é? Temos a nacionalidade de que nós nascemos aqui, né? A cidadania. E a outra cidadania é que nós ganhamos dos céus. Tipo, nós estamos morando lá. E agora nós ganhamos a esperança eterna de podermos entrar lá por termos sido salvos pelo Senhor. Então, uma salvação sem esperança, de que adianta? Então, após a promessa a pobreza do Senhor Jesus, nós fomos salvos. Mas algumas pessoas elas dizem: "Ah, o Senhor Jesus ele se tornou pobre para nos transformar em rico. O Senhor Jesus precisa se tornar rico por causa dele." As pessoas falam desse jeito. Então, o apóstolo Paulo, ele ter ficado pobre, ele ter rasgado as roupas, ele está passando fome, ter apanhado. Então ele creu em Cristo e faliu? Fracassou? É isso? Não, o apóstolo Paulo ele disse: o que nós desejamos é somente a pós-vida, realmente a vida eterna. Então o que nós desejamos não é essa vida. Então essa vida é como se fosse um sonho que de uma noite, de dia para noite para o dia, realmente simplesmente desaparece. Um lavrador, ele realmente está se esforçando muito na primavera e no verão para poder plantar e cuidar das suas plantações para o outono ele poder colher, quando chegar o vento frio. Precisamos estar sempre atentos e vigilantes até a vinda do Senhor Jesus. Então, até que venha o Senhor Jesus, o nosso corpo existe muita dor e muito sofrimento. Então nós vamos aprender sobre o Senhor através do sofrimento. Nós aprendemos sobre o Senhor através do sofrimento. Nós podemos seguir o Senhor através do sofrimento. Nós recebemos uma maior graça pelo sofrimento que nós recebemos. O Senhor ele sempre está junto conosco no sofrimento. Então, mas se você falar que o Senhor ele nos salvou para nós vivemos e comemos bem, isso é errado. Então, se você morrer desse jeito, direto você vai para o inferno. Para o rico, o Senhor ele disse: então, você estava nessa terra, você tinha todas as coisas, mas agora você receberá o sofrimento aqui. O Lázaro ele sofreu lá, mas aqui ele recebeu a graça aqui. Então, Lucas capítulo 11, se olharmos o rico, ele não tem nome que foi para o inferno. Todos os dias ele come, bebe, ele faz festas. Ele vive numa casa boa, com comidas boas, com roupas boas. Todos os dias ele fazia festas. Então, mas Lázaro ficava no portão daquele rico. Então, todas as coisas, migalhas que caíam da casa do rico, ele ia lá e comia. Então, ele vivia junto com os cachorros que eram criados. E quando ele estava com realmente doença, o cachorro estava lambendo ele, ele morreu por causa de uma doença. Então, as pessoas falavam: ah, que mendigo coitado, e jogaram ele fora. Mas se olharmos bem, esse rico, ele estava falando: ah, eu sou muito rico, e ele começou a morrer. E essa barriga dele, que estava cheia de gordura, ele falava: ai meu Deus, está doendo, eu estou morrendo. Usando esse cobertor de seda, e ele foi e morreu. E a sepultura dele foi feita com realmente um carrinho de flores muito bonito, e foi levado para o túmulo. Então as pessoas falaram: ah, com certeza a sepultura foi muito boa, o rico morreu, muitas pessoas choraram. As pessoas falaram: ah, não deu certo, mas e agora? O rico, já que ele recebeu todas as coisas boas na terra, agora receberá realmente a maldição neste mundo. Então ele disse: ah, eu estou suplicando desse fogo. Por favor, permita para Lázaro molhar a ponta do dedo para me dar uma gota d'água. Então, ele, já que ele fez alguma coisa boa, ele disse: ah, eu dei comida para Lázaro, então por favor, permita para Lázaro e permitir uma gota d'água para mim. Pedir um copo d'água, realmente isso é algo muito ruim. Então ele pediu pelo menos uma gota, mas nem isso ele não deu. Lázaro recebeu o sofrimento. Lázaro, o rio mendigo, ele tinha nome. Quer dizer que ele foi salvo pelo Senhor Deus. Quer dizer que Lázaro significa que o Senhor Deus é a minha esperança. Esse é o significado. Então, que nosso corpo realmente não vivamos somente pelos bens materiais, juntando coisas, mas sim nós vivamos somente tendo esperanças diante do Senhor. E isso foi o que Davi também ele disse como testemunha ao Senhor Deus. Então, as pessoas deste mundo elas pensam: ah, como é que eu vou viver bem? Então, uma pessoa que vive numa casa boa quer viver numa casa maior ainda. Uma pessoa que tem coisas boas quer ver ter coisas melhores ainda. Quando ele vê pessoas que vivem melhor do que ela começa a pensar: ah, quanto que eu vou poder viver igual a ela? Então isso é o objetivo de vida? Então o Senhor Jesus ele disse: todas as coisas, vontades da carne você precisa vencer. Então a vida do homem não pode estar pertencente a essas vontades.
Então, esse egoísmo, essa cobiça, essa vontade, você viverá até a morte com isso. Seguindo o Senhor Jesus durante 3 anos e meio, somente pensar em dinheiro, isso era Judas Iscariotes. Então, ele esqueceu todas as palavras do Senhor Jesus. Ele, vendo o Senhor Jesus ressuscitando os mortos, vendo o Senhor Jesus repartindo o pão e o peixe para todo o povo, o Judas Iscariotes viu isso. Mas mesmo assim, ele não sabia quem era o Senhor Jesus. Como é que pode existir uma pessoa assim? E é uma pessoa tão santa, tão gloriosa. Ele foi até o final. O Senhor Jesus disse que o ama. Então, mesmo ele sabendo que o Senhor Jesus era realmente o amava, ele foi vender o Senhor Jesus. Ele foi trair. Então, mas ele parece que tinha consciência, então ele disse: uma pessoa como eu acho que merece morrer. E assim, ele se enfocou e morreu, ele foi diretamente para o inferno. Então, uma pessoa até o final ela frequenta a igreja. Então, mas sempre o coração dele está no mundo. Então, o diabo está segurando ele. Então, ele está segurado na cova do diabo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, quão rico ele é. Então, uma pessoa que recebeu a salvação tem um herdeiro da todo o reino do Senhor Deus. Em João capítulo 14, versículo 12. Então, agora existem muitos lugares para ficarmos na casa do Pai. Então não tenha preocupação, porque o reino do Senhor Deus você pode crer, porque existe muito lugar na casa do Pai. Então na casa do Pai, o Pai, ele prepara todas as coisas bonitas, casas lindas por causa de seus filhos. Então agora o Senhor, ele já está nos preparando antes para nós, para que nós possamos ser recebidos no reino do Senhor Deus. Então, se não tivermos casa na casa do Pai, então ele com certeza teria nos dito antes. Então, durante os discípulos que estavam seguindo o Senhor Jesus durante 3 anos e meio, como é que eles se esforçaram a se sacrificar? Eles quase morreram com Cristo. Eles passaram fome com Cristo. Então, eles iam de noite para dormir na monte da oliveira. Então, eles estavam junto com o Senhor Jesus. Mas eles sempre tiveram resistentes fortes por causa do Senhor Jesus, porque um Senhor glorioso santo estava junto com eles. Mas quando o Senhor Jesus disse, eu irei partindo, então eles começaram a encher de preocupação. Então, mas o Senhor Jesus disse, não tenha preocupações. Essa é uma palavra de consolo que o Senhor Jesus disse para eles. Porque na casa do meu Pai existe muitos lugares para ficar. Então espere só um pouco. Se não houvesse casa, eu já teria dito que não haveria lugar. Então os apóstolos, os discípulos, eles estão se esforçando agora. Mas se eles aguentarem só um pouco mais, eles vão poder entrar no reino eterno do Senhor Deus. Então neste mundo não existe um lugar para ter a glória, a graça do Senhor Deus. Então somente o Senhor Jesus, ele agora dá a nossa vida somente para nós, para nos permitir a terra nova e o novo céu. Então ele já nos profetizou isso. Então para nós termos essa esperança, nós recebemos a salvação. Então se nós estamos desejando as coisas que nós não conseguimos ver, nós vamos ter paciência. Então, o que nós vemos aos nossos olhos, não temos como dizer que isso é esperança. Uma esperança verdadeira é nós esperarmos tendo paciência por algo que nós vemos. Então, em 1 Coríntios capítulo 8, fala que as coisas que nós realmente estamos vendo, elas são temporárias, mas coisas que não vemos, elas são eternas. Então, quer dizer que são coisas que não conseguimos ver. As coisas que nós vemos são coisas carnais, são bens materiais. Então essas coisas são que nós vemos e por um instante ela apodrece e já desaparece e pega fogo. Mas realmente neste mundo que nós estamos vivendo agora, durante milhares de anos, parece que nós vamos viver neste mundo. Parece que vamos criar cheio de prédios, tecnologia avançada em paz. Mas isso é temporário, isso não existe. Então isso vai cair como se fosse a Torre de Babel que foi elevada tão alta. Em Apocalipse ele disse que irá acontecer um terremoto tão grande e todos os castelos irão ser derrubados. As pessoas elas tentarem viver neste mundo durante 1000, 10.000 anos falando que não precisa do reino dos céus. É por isso que eles realmente evoluem tanto na tecnologia, na cultura, e eles falam, agora não precisamos do Senhor Deus. E eles criam um grupo que vão contra o Senhor Deus. Então isso se torna realmente uma tentação e faz com que as pessoas percam o coração e vivam somente pelo mundo. Então, e é difícil elas realmente receberem a salvação. Por isso, que são coisas que nós não conseguimos ver. Mas
A esperança é a salvação que nós não conseguimos ver. Então, a nossa fé é algo que nós não conseguimos ver, mas ela faz com que nós possamos crer nas coisas que nós não conseguimos ver, que são eternas. Então, as coisas que não conseguimos ver, isso realmente são testificadas pela nossa fé. Então, pelos nossos olhos, algo que nós não conseguimos ver, existem bem mais, são bem mais completas. As coisas que nós conseguimos enxergar com nossos olhos são coisas mais realmente imperfeitas, coisas que não estão completas. Quer dizer que nosso olho é incompleto. Então, quer dizer que as coisas eternas, tudo o Senhor Deus, Ele prometeu que nos daria. Em Gênesis capítulo 15, versículo 3, Abraão, então ele estava chegando aos 100 anos de idade, mas ele não tinha filho. Se olharmos em Gênesis capítulo 15, versículo 1, o Senhor Deus disse ao Abraão, Abraão, eu sou o seu grande escudo, eu sou o seu prêmio. E ele disse, Senhor, eu não tenho filho, o que o Senhor Deus irá nos permitir? Então ele tinha muita herança, tinha muitos servos, ele era um grande rico, mas ele não tinha filho. Então o herdeiro dele tem um servo muito fiel, ele será o meu herdeiro. Então, já que o Senhor Deus não me permite um filho, eu tenho um menino que eu peguei para criar, esse servo, e ele vai ser meu herdeiro. Mas o Senhor Deus, ele disse, não, o que foi criado na sua casa não pode ser seu herdeiro. Tem que ser um que nasceu do seu corpo. O que significa isso? É que quando nós tornamos filhos do Senhor Deus, em João capítulo 1, versículo 14, quer dizer que como nós não nascemos pelos homens, mas nós somos aqueles que estamos vivos pelo Senhor. Então, pelo Senhor, pelo Espírito Santo, nós fomos revivificados. Então, se o homem não nascer de novo, não tem como ver o reino dos céus. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós nos tornamos justos, nós primeiro éramos aqueles que nascemos pelos nossos pais da carne, mas depois nascemos pelo Senhor Jesus e nós nascemos de novo. Então, mesmo que não nasça de novo, não tem como chamar Deus de pai, pai, que ele não irá responder. Então, se você vai na rua para qualquer pessoa e fala, pai, pai, será que aquela pessoa vai responder? Não. Então, quando nós recebemos a salvação, nós falamos, Abba, pai, nós chamamos o Senhor Deus. Então, quando nós nascemos também, nós falamos para os nossos pais, pai, mãe, mas realmente o Senhor Deus que nos salvou, então nós podemos chamar ele de pai. Então, nós temos nascido como filho do Senhor Deus, quer dizer que isso está ligado por sangue. Então, nós temos nascido por sangue, não é porque o pai, por ele ser justo, que os filhos são justos, porque eles não são o mesmo sangue. Também a salvação não é pelas obras, não é pelo esforço do homem. Então não é porque o homem deu o batismo para alguém que você recebe a salvação, não é porque o homem ele criou um conhecimento religioso que as pessoas eles recebem a salvação. Não. Aqueles que são filhos do Senhor Deus são aqueles que nascem do Senhor. Eles realmente, se não nascerem de novo dentro do Senhor, não nascerem como filhos do Senhor Deus, não tem como ver o reino dos céus. Então, quando você nasce de novo, então você vai se tornar filho do Senhor Deus. Então, se você nasce de novo, você pode ser herdeiro do Senhor Deus, automaticamente. Em João capítulo 8, versículo 35, na palavra do Senhor Jesus, o servo, ele não pode ser eterno na casa do Pai, mas o filho, ele morará eternamente. Então, mesmo que o servo, ele se esforce bastante para a casa do dono, ele não tem como viver eternamente na casa do dono. Então, mas o filho, não importa o que ele faça ou ele fez, a casa do pai é a casa dele. Então, ele tem o poder, a autoridade de viver eternamente na casa do pai, porque as coisas do pai é a coisa dele. Então, não é porque ele fez algo esforçadamente que ele vai se tornar filho, não, ele sempre vai ser servo. Nós não recebemos a salvação de sermos servos do Senhor Deus, mas nós recebemos realmente essa autoridade de se tornar filhos do Senhor Deus, chamávamos de Abba Pai. Então, nós fôssemos servos, se nós fizéssemos algo errado, nós iríamos direto para o inferno. Então, o que é isso? É salvação? Não, a salvação quer dizer que nós fomos transformados em herdeiros filhos do Senhor Deus. Nós fomos adotados pelo Senhor. Antes nós não éramos filhos de verdade, mas nós agora fomos considerados filhos do Senhor Deus. Por isso,
Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que o Senhor Jesus ele largou toda a sua glória do Senhor Deus, ele desceu como uma pessoa realmente miserável neste mundo. E assim, ele com nada que ele tinha, ele realmente permitiu a herança desse filho do Senhor Deus. Quer dizer, ele permitiu esse poder de sermos filhos do Senhor Deus. Quer dizer que nos permitiu a herança do Senhor Deus. Então quer dizer que nós também somos aqueles que não temos nada como Cristo. Então, como neste mundo, quando nós vemos que não existe nada, nós precisamos lembrar da bênção do Senhor Deus. É uma bênção do Senhor Deus eterna que não temos como comprar com dinheiro. Então nós precisamos crer no que o Senhor Deus nos disse. Então isso existe um cântico. Então quando nós estivermos olhando para as coisas deste mundo, a riqueza deste mundo, será que vocês têm cobiça disso? Então, antes de recebermos a salvação, eu tinha muitas coisas que eu queria ter. Porque eu vivi com uma vida muito, muito pobre. Mas depois que eu recebi a salvação, eu vi que não existe nenhuma pessoa mais rica do que eu neste mundo. Então, mesmo que eu viva muito, as pessoas do mundo vivam muito rico, mais do que eu não tenho cobiça nenhuma. Que tipo de cobiça eu vou ter agora? Então, se olharmos os ricos deste mundo agora, sabe que tipo de pensamento eles têm? Em Lucas capítulo 12, versículo 19, versículo 20. Então o rico, ele guardou, depositou muitas coisas no celeiro. Ele disse, agora a minha vida, viva bem, agora pode viver eternamente. Mas aí o que o Senhor Jesus disse? Agora a sua vida será recolhida hoje. Então, para quem que pertence a vida dele? Ele está juntando bens materiais para a sua carne. Isso é errado, porque o Senhor Jesus, então uma pessoa ela havia realmente juntado todas as coisas para comer durante anos. Ele disse, meu espírito pode descansar em paz. Será que o espírito dele come e vive assim? O Senhor disse, homem insensato, aquele que está realmente se adequando por causa das coisas deste mundo, e hoje à noite mesmo eu irei levar o seu espírito. Então o Steve Jobs, antes de ele morrer nos Estados Unidos, ele disse, eu vi o final do sucesso. Eu ganhei muito, muito dinheiro. Muitas pessoas elas tinham cobiça de mim. Mas aos 57 anos eu estou morrendo. Ele morreu por causa de um câncer. Então ele disse, enquanto eu estou morrendo, essa morte que está vindo, qual a relação que ela tem com todas as coisas que eu tenho? Tá, agora existe uma coisa que eu compreendi. O homem, ele não está passando fome, simplesmente ele comer e viver, tendo somente isso. Isso é muito, muito melhor, muito mais. Ele precisa fazer algo muito mais importante do que ganhar dinheiro. Steve Jobs, ele soube dessas coisas no final, mas uma coisa mais importante eu percebo que ele não conseguiu resolver. Então ele tinha muitas dúvidas, mas ele não conseguiu responder todas. Então ganhar dinheiro. Então, o homem, se ele vive a vida toda somente para ganhar a vida toda, ele se torna uma vida somente torta que nem ele. Ele disse que ele veio como realmente uma pessoa insensata neste mundo. Então, enquanto ele estava morrendo, todas as coisas que ele havia juntado, não tem como levar. Então, já que ele está morrendo, não existe ninguém que pode sofrer por ele ou morrer por ele. Ele disse essas últimas palavras e morreu. Sabia? Então o Senhor Deus, ele disse para esse rico, seu insensato. Insensato quer dizer que aqueles que não têm o Senhor Deus, eles são insensatos. As pessoas que realmente elas se satisfazem com as coisas do mundo também são as pessoas insensatas. São as pessoas que são enganadas pelo diabo, que são insensatos, que estão se enganando. Então todas as coisas que você preparou serão suas, seja conhecimento, seja água, seja com glória, isso será que é seu? Então o que esse punhado vai retornar para a terra. Então ele juntou todas as coisas por causa de si, mas ele agora vai se morrer, ele vai ir realmente para a morte. Quer dizer que ele juntou todas as coisas, mas ele não preparou nada pelo Senhor Jesus para receber o Senhor Deus. Essa é a pessoa mais insensata que existe, é uma pessoa muito coitada. Então se ele pelo menos tivesse nascido como animal, ele simplesmente morresse e ia acabar. Mas ele existe o julgamento eterno do Senhor Deus.
Então nós, enquanto vivemos este mundo, e mesmo que nós não tenhamos nada, então nós vamos acreditar que somente as coisas de comer e beber e vestir serão suficientes. Mas não. Só que como Davi já disse, já que eu vim de mãos vazias, eu preciso voltar de mãos vazias. Então, o que você tem tanto realmente cobiça? Você deveria simplesmente agradecer por você ter algo de comer e vestir e beber. Então nós estamos vivendo pelo Senhor. Nós estamos vivendo pelo Senhor, obedecendo ao Senhor. Isso é o maior prêmio que nós podemos ter. Os cristãos, eles realmente têm sucesso neste mundo, não é ou não? Porque você já tem um objetivo de viver neste mundo. Isso é o maior sucesso. Você recebeu a salvação, você tem a vida eterna, você se tornou filho do Senhor Deus, você ganhou a herança do reino do Senhor Deus. Isso é a maior glória. Então, nós somos pobres neste mundo, mas nós somos os mais ricos do reino do Senhor Deus. Então, em 2 Coríntios capítulo 6, ele fala que mesmo que nós pareçamos pobres, mesmo que parecemos muito pobres e várias pessoas são ricas, parece que muitos têm muitas coisas, parece que nós somos pobres, não é? Então, mas mesmo assim, nós somos aqueles que podem enriquecer a muitos. Não é enriquecer muitos dando dinheiro. Nós podemos enriquecer, salvando eles para que eles possam deixar de ir para o inferno, podendo entrar no reino do Senhor Deus. Pedro e João, eles quando estavam em Jerusalém, no rio, um coxo de nascença, ele disse, por favor, me dê uma moeda, por favor. Mas ele disse, eu não tenho nem prata nem ouro. Os apóstolos não tinham nada. Ele disse, prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta. Levanta e anda. Então aquele homem que nasceu desde o nascimento, ele era coxo de nascença, ele se tornou mendigo. Será que para ele é importante algumas moedas? A coisa mais importante, através do nome do Senhor Jesus, ele levantou, começou a correr, começou a dançar. Então, realmente, ele conseguiu crer e recebeu a salvação eterna de poder entrar no reino do Senhor Deus, que foi o Senhor Jesus. Então, para mim não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu posso te dar. O que é isso? Nome de Jesus o Nazareno, receba a salvação. Então, nós realmente podemos ser pobres, podemos estar em dificuldade neste lugar, mas realmente, no países pobres, nós precisamos dar pão e precisamos pregar. Porque carnalmente também, enquanto o Senhor Jesus ele morava nessa terra, as pessoas pobres, realmente o Senhor Jesus ele permitiu a comida para aqueles doentes, o Senhor Deus os consertou. Eles seguiram o Senhor Jesus, eles realmente foram consertados das doenças, eles comeram muitas coisas, mas eles foram contra o Senhor Jesus, no final, foram desprezados, mas nós também, enquanto nós estamos vivendo nosso tempo, nós precisamos fazer carnalmente, ajudarmos as pessoas, mas espiritualmente também precisamos pregar a palavra. Então, que tipo de sentido existe nós simplesmente ajudarmos as pessoas carnalmente se elas não receberam a salvação? Porque o nosso objetivo é que as pessoas que realmente parecem elas são pobres, mas nós realmente podemos enriquecê-las. Nós temos esse poder de levá-las para o reino dos céus. Então, o que nós temos? É essa salvação que o Senhor nos permitiu. Quer dizer que nós estamos pegando esse pão que o Senhor Deus nos permitiu e repartilhando para as pessoas. Então, essa graça e salvação que nós recebemos, nós podemos repartilhar com todos. Então, assim, então parece que somos pobres, mas somos ricos, somos aqueles que têm muitas coisas. Então, nós somos aqueles que temos tudo. Então nós somos aqueles que têm todas as coisas. Nós realmente somos aqueles ricos em Deus. Então em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, o Senhor disse para a igreja de Éfeso: conheça as tuas obras e teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Então essa igreja de Éfeso, ele tinha muitas dores, tinha muito sofrimento, ele era sempre pobre, sempre eles eram mortos, estavam no meio de uma dificuldade, mas o que o Senhor ele disse? Então conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência e o que não pode sofrer os maus. Então eles são aqueles que têm a riqueza depois de receberem a salvação. Então ao contrário,
Então, mas a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Então quer dizer que ele mesmo está realmente satisfeito na sua riqueza. Então, ultimamente, os evangélicos, eles ultimamente constroem as igrejas muito bonitas, vivem tão bem, colocam todas as coisas boas, somente vêm ricos para aquela igreja. Vivem de uma forma bem, realmente muito agradável. Eles viajam bem, eles vão jogar golfe, fazem tantas coisas boas. Então, acreditando em Cristo, eles vivem assim, nós cremos em Cristo, agora somos ricos, vivemos crendo em Cristo. Então, eles vivem somente na própria autossatisfação. Então, o rico, ele simplesmente vive naquilo. Então, quando é que você recebeu a salvação? Quando é que você nasceu de novo? Que ele não sabe que ele é um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Então, quer dizer que ele é um cego que realmente está nu. Então, ele é pobre, ele não tem nada. Ele é um miserável, mas ele não consegue saber disso. Ele somente está caído na sua própria satisfação. Então nós, agora, somos aqueles que recebemos a riqueza do Senhor Deus. Então a riqueza do Senhor Deus, nós não sabemos realmente quão grande ela é. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículo 7. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Vamos ler todos juntos. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então agora não é mais servo. Então nós não somos servos. Então por que ele disse essa palavra? Porque o povo de Gálatas, o pessoal da igreja de Gálatas, eles estavam vendo somente pelas suas obras. Eles falaram, se você fizer bem, você vai para o céu. Se você fizer errado, você vai para o inferno. Não, agora não somos servos, nós somos filhos. Então, se sois filhos, também eles são herdeiros de Deus. Então, se você é filho, você é herdeiro de Deus. Então, repitam comigo. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou aquele que recebeu a riqueza de Deus. Eu sou o mais rico. Certo ou errado? Então, mas só por causa que tem um pouco de dificuldade, um pouco de pobreza, falar, acaba o dinheiro, meu chinelo cai, minha força cai, meus amigos caem, eu tomo chuva. Então, como assim? Mesmo que você esteja morrendo, mesmo que você esteja na última vida da sua vida, você precisa falar, vamos ver agora no final. Vocês não devem perder o coração para as coisas mundanas. Isso não são nada. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Depois de 2 Timóteo. Tito, capítulo 3. Versículo 7. Vamos ler essa palavra. Versículo 7, vamos ler todos juntos. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então nós recebemos essa graça. Nós agora podemos ser considerados realmente salvos. Agora temos a esperança da vida eterna. Agora seguimos a esperança eterna, que seria da vida eterna. E assim nós tornamos herdeiros do Senhor Deus. Isso não é algo surpreendente, não é? Herdeiro de Deus. Então vamos procurar 1 Pedro capítulo 1 também. 1 Pedro capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 e 4, vamos ler.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida à esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, como o Senhor Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele nos permitiu uma nova vida, uma viva esperança. Então, o Senhor Jesus disse, se o homem não nascer de novo pela água e pelo Espírito, ele não pode ver o reino dos céus. Então, a água que é o julgamento do Senhor Deus, quer dizer que é a morte do Senhor Jesus na cruz. Então, como o Senhor Ele julgou no dilúvio, foi pela água. Então, o Senhor Jesus também, quando Ele morreu na cruz, esse julgamento que o Senhor Jesus Ele recebeu, isso representa a água, que o Senhor Jesus já recebeu o julgamento que nós precisávamos. E pela ressurreição do Senhor Jesus, Ele nos permitiu uma nova vida. É por isso que Ele fala que nós precisamos realmente, se nós não nascemos de novo da água e do Espírito, nós não podemos ver o reino do Senhor Deus. Então, pela morte do Senhor Jesus e a ressurreição dele fez com que nós pudéssemos nascer de novo. Quer dizer que nós pudéssemos ter uma viva esperança. Então, aqueles que receberam a salvação, aqueles que nasceram de novo, eles têm uma nova esperança, uma vida nova. Então, a esperança do mundo é simplesmente uma esperança, é simplesmente algo que desaparece. É só um desejo. Não podemos chamar isso de esperança. Mas a esperança viva que nós temos, isso o Senhor Deus gerou em nós, para que seja incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Então, isso que o Senhor Deus nos prometeu, essa herança que nos prometeu, realmente é algo que não pode ser corruptível, não pode ser contaminado e não pode se murchar. Então, o que o Senhor Deus ele nos permite é algo realmente completo, glorioso, eterno para nós. Então, o que nós desejamos? O que nós estamos pretendendo? É que o Senhor Deus já nos planejou e já nos prometeu e já está guardado no reino dos céus para nos dar quando nós chegarmos. Então, isso é bom ou não? É muito bom? Então, já que é tão bom, eu não sei o que eu preciso fazer. Já que é tão bom, eu estou quase enlouquecendo. Então, pessoal, não podem perder esse coração. Então, já que não sabem disso, as pessoas têm tanta cobiça, têm tanto desprezo por si, perde todo o seu coração porque quer ganhar essas coisas do mundo, vai para o lugar do mal e usa qualquer tipo de maneira para conseguir coisas, e isso é pecado. Então, isso parece tão bom assim. Então, Moisés, ele considerou o sofrimento de Cristo como mais precioso do que todas as coisas do Egito. Até Moisés. Por Cristo, ele recebeu quanto sofrimento ele recebeu? Então, ele era a imagem de Cristo que iria vir para este mundo. Então, ele tinha realmente uma glória, uma autoridade de ser filho da filha de Faraó. Se você falar que era filha do Egito, quer dizer que você era, princesa ou príncipe, quer dizer que você era um cargo muito alto no Egito. Então, mas se comparar com a glória e o lugar que o Senhor Deus irá nos permitir, não tem comparação nenhuma. Isso é algo temporário que pode largar, pode jogar fora. Então, para nós conseguirmos essa glória e graça eterna do Senhor Deus, nós estamos vivendo por um instante neste mundo, nós precisamos viver igual Moisés, como o apóstolo Paulo. Precisamos considerar isso como lixo, como fezes, esterco. Então, porque nós temos um desejo espiritual, nós temos uma cobiça espiritual eterna. É que o que eu vou desejar diante do Senhor Deus? A minha esperança está em Deus. Então, as coisas que vão apodrecer e vão se perder neste mundo, vamos perder o coração para isso? Então, tenha um pouquinho mais de paciência, mesmo que tenha algum tipo de sofrimento. Então, para nós existe realmente um trabalho, uma herança eterna que o Senhor Deus planejou para nós. É algo correto. É algo exato. Ninguém deste mundo pode dar isso. Ninguém pode nos prometer uma coisa dessas. Então, o Senhor Deus, para nos permitir essa glória eterna. Então, Ele, para nos permitir isso, Ele nos salvou. Vamos procurar Hebreus.
tem 1 Pedro, e na frente de 1 Pedro tem Tiago, depois tem Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 14, vamos ler juntos. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, todos os anjos. Então, sabem o que os anjos eles fazem? Os anjos, eles são realmente aqueles que são espíritos ministradores. Eles ministram o trabalho do Senhor Deus. O que o Senhor Deus ordena, eles vão e ministram. Então, aqueles que hão de herdar a salvação, eles são aqueles feitos para servir. Então, essas pessoas que hão de herdar, quer dizer que são as pessoas que receberam a salvação e que vão entrar eternamente no reino dos céus. Então, são aqueles herdeiros do Senhor Deus, do reino do Senhor Deus. Então, quer dizer que esses anjos eles foram enviados para servirem aqueles que hão de entrar nos céus. Então, o Senhor ele vai permitir os anjos para servir até que nós entremos no reino dos céus. Então, em Mateus capítulo 8, o Senhor ele disse que não existe ninguém que não me sirva. Então sempre o anjo está junto com isso. Então o anjo ele sempre está olhando para o reino do Senhor Deus. Então vocês sabem que existe um anjo que sempre está relatando as coisas para cada cristão. Então parece, não sei se vocês sabem, mas sempre existe um anjo que está sempre ao nosso lado, relatando tudo que acontece ao Senhor Deus. Ele é como se fosse nosso segurança. Então se alguém me xinga, precisam tomar cuidado. Porque se você xinga outra pessoa, esse anjo ele vai e relata ao Senhor Deus. Ele fala, Senhor Deus, alguém está xingando o seu filho, ele está falando assim. Tu não pode falar assim, tá bom? Todas as pessoas, não somente eu, mas todas as pessoas que receberam a salvação têm um anjo. Todas as coisas que fazemos bem, o anjo ele vai e relata. O Senhor Deus se alegra. Mas até as coisas que não fazemos bem, eles contam ao Senhor Deus. O anjo. É por isso que em 1 Pedro capítulo 1, ele fala que essa salvação que o cristão ele precisa receber, até os anjos eles desejam receber. Os anjos eles têm tanta cobiça, eles têm tanta vontade, tanto desejo de receber. Então, quando nós formos para o céu, os anjos eles vão nos servir. Então, essa salvação que nós recebemos, vocês precisam pensar quão grande ela é. Então, nós somos herdeiros do Senhor Deus. Então, antes, quando as pessoas nasciam como filho do rei, esses servos, eles pegavam esse príncipe e serviam tanto, porque se acontecesse alguma coisa de ruim com esse príncipe, o rei não deixava quieto os servos. Então, nós somos príncipes do rei. Nós somos aqueles que vamos entrar na mesma glória com Cristo. Nós somos pessoas assim. Então é algo muito surpreendente. Então, mas em custa disso, nós, mesmo que qualquer tipo de sofrimento que nós soframos neste mundo, nós podemos aguentar porque nós conseguimos ver a esperança, a glória eterna do Senhor Deus. As pessoas que não conseguem ver essa esperança eterna que está logo na sua frente, elas não conseguem ver assim. Então os estudantes, eles não dormem, eles realmente derramam esforço de sangue, eles derrubam várias pessoas para entrar numa boa empresa, para entrar numa boa faculdade, para poder ver um pouco melhor. Eles realmente estão depositando e investindo nisso, não é? Então, porque na frente dele tem aquele pensamento, eu preciso ter sucesso. Se ele não tiver realmente essa esperança, será que ele vai se sacrificar? Não, se ele tiver se tiver algo já garantido, se você não estudar, você vai se dar bem. Então ele não precisa estudar. Então, mas enquanto vivemos neste mundo também, somente para ver alguns anos melhor, você tenta realmente se esforçar. As pessoas pensam que isso é algo óbvio. Então, mas para recebermos essa glória eterna do Senhor Deus, nós estamos recebendo esse sofrimento neste mundo. Quer dizer que agora o Senhor ele está junto conosco. Então, até no sofrimento, se nós não desprezarmos o Senhor Deus, vivemos na palavra do Senhor Deus, se nós estamos crendo na glória, na esperança do Senhor Deus, isso é uma evidência de que nós estamos vivendo pelo Senhor Deus. Quer dizer que nós somos aqueles que somos herdeiros e estamos desviando de todas as coisas sujas, indo para o reino do Senhor Deus. Vamos procurar Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 34. Vamos ver. Versículo 34.
Vamos ler todos juntos. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então, no início das igrejas, os cristãos eles tinham realmente muito sofrimento, muitas dificuldades. Então, os romanos, o rei Nero, nós não sabemos quantos cristãos morreram nesse tempo. Após isso também, a Igreja Apostólica Romana se tornou na Igreja Católica, né, Romana. E o Papa ele sentou acima da cabeça do rei, do imperador. Então assim os cristãos também, eles levavam e diziam, vocês não estão servindo à vontade do Papa. Então eles iam e matavam todos os cristãos verdadeiros. Matavam, realmente, os prendiam e os matavam. Então não sabiam nem que havia realmente denunciado, mas simplesmente viam os soldados, os prendiam e não tinha nem julgamento. Você simplesmente era pego e você era considerado herege e você era morto, porque um herege deveria ser morto. Então todos os bens, aquela igreja católica e o país, eles pegavam, repartindo entre eles. Isso aparece na história, no livro da história. Isso não é algo que eu estou inventando. Então, quantas pessoas realmente no início da igreja eles eram presos, eles realmente sofriam, recebiam sofrimento juntamente. Eles perdiam os seus bens e também tinham os bens roubados. Porque todas as coisas eles gostavam. Eles falavam, pode levar tudo. Então, seja bens materiais, seja a minha vida, seja a glória, podem levar tudo. Porque qual é a minha relação, o interesse em mim para mim? Porque se eu estou em Cristo. Então, os bens, a glória, todas as coisas que você perder, você pode falar, se tiver algo para levar, pode levar. Então, porque as coisas que eu tenho com Cristo são eternas. Então, nós perdemos realmente os homens também. Nós perdemos os bens, nós perdemos, realmente estamos felizes. É porque nós precisamos estar melhores, porque vamos receber coisas melhores, realmente completas, espirituais, que o Senhor Deus ele já planejou e já preparou por nós. Já que nós sabemos disso, mesmo que percamos as coisas deste mundo, nós já ficamos felizes. Mas as pessoas falam, eu quero me vingar, eu quero ir contra, eu quero pegar essas coisas minhas de volta. Realmente essas coisas não são em vão. Porque as coisas que eu tenho para mim são eternas e gloriosas. Então o Senhor Deus ele chamou os pobres e deu realmente a glória eterna para eles, a riqueza da glória dele. Então isso realmente é uma herança eterna do Senhor Deus. Vamos procurar Hebreus capítulo 11. Capítulo 11, versículo 15 e 16. E, se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então aqui, se olharmos o versículo 13 na frente, ele fala que na terra nós somos como estrangeiros. Então por quê? Depois que recebemos a salvação, nós somos estrangeiros, porque a nossa terra, a nossa riqueza está nos céus. Então aqueles que falam dessa maneira são os que buscam uma pátria. Então eu quero retornar para minha terra natal, que é os céus. Este mundo não é a minha casa é lá no céu, e lá no céu está a minha riqueza. E meus anjos, eles estão cantando e me chamando. Eu não tenho coração, vontade de ficar nessa terra. É bom, não é? Então eu sou um peregrino nessa terra e eu sou um estrangeiro nessa terra, porque meu céu está logo. Quer dizer, minha terra está logo naquele céu. Então os anjos estão me chamando. Então, um irmão que recebeu a salvação antes, quando ele estava morrendo, ele disse que uma pessoa que estava vestida de branco estava ao seu lado. Isso é verdade. Depois, no próximo dia, ele faleceu. Quer dizer que o anjo o levou para o céu.
Então, mas se deseja uma melhor, isto é celestial. Então, se nós tivéssemos oportunidade, nós podíamos retornar. Então, uma pessoa que tem o Natal lá no norte não tem como voltar, não é? Então, a árvore da minha terra natal já deve ter florescido. Tá, agora já não existe mais árvore. Colocaram, foi uma estrada, uma rodovia. Então, mesmo que você retorne, já não vai existir mais nada. Então, já passou muito tempo que eu voltei que eu já saí da minha terra natal. Quando eu voltar lá, não vai ter nada. Então, mas a minha terra natal, eu fui depois de dezenas de anos, quando eu fui lá, agora deu muito bom, porque construímos nossa igreja lá. Então, eu já nem lembro mais em que casa eu morava. Eu sei mais ou menos o local, mas não tem nada lá. Lá não tem mais nem parentes que moram lá. Então, se nós estávamos pensando, lembrarmos daquela de onde havíamos saído, então teríamos a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Então, o novo céu e a nova terra. Então, uma cidade já preparada pelo Senhor Deus. Por isso também Deus não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, uma cidade eterna. Um novo céu e nova terra. Então, isso é a nossa terra natal. Então, esse é o nosso reino natal. Então, nós somos estrangeiros aqui. É por isso que as pessoas, quando olham aqui, elas olham para nós como se fossem estrangeiros. Porque nós não conseguimos comunicar com elas. Não é possível comunicar, porque o pensamento é diferente. Então, no mundo, nós somos estrangeiros. Então, um estrangeiro, ele é aquele que dorme numa hospedaria por um dia. Ele vai para um hotel para dormir. Quando ele acorda, ele vai ter que ir agora. Então, nós somos aqueles que estamos vivendo bem ou vivendo mal, realmente numa hospedaria, num hotel hoje, neste mundo. Nós somos estrangeiros. Então tem uma música que eu gosto bastante. Como é o início? Como é o início? Então, a vida é como a vida de um peregrino, de onde eu vim e de onde eu vou. Então, como se a nuvem fosse, eu também vou para o caminho que a pedra vai rolando. Não deixar pensamentos ou coração nesse lugar. Porque a vida é como se fosse passar. Porque eu vim de mãos vazias, irei de mãos vazias. Então eu gostaria que ela colocasse no cântico. No canto cristão. É verdade. Então, a vida é como a vida de um estrangeiro. O caminho de um estrangeiro. Ela vai passando como a nuvem. Então, de onde ela veio e para onde ela vai. Então, nós viemos do Senhor Deus e vamos para o Senhor Deus. Então, somos como nus. Nós viemos sem nada nas mãos e vamos sem nada nas mãos. Sem cobiça. Então, não deixar pensamentos, vontades nessa carne. Não deixar empatia com este mundo. Eu não tenho que deixar neste mundo. Tudo é temporário. Tudo já não presta. Em Mateus capítulo 25, versículo 34, o Senhor Jesus ele disse, aqueles que estão à direita, eles realmente são bem abençoados diante do Senhor. Eles vão receber o reino do meu Pai, reino dos céus. Então, o Senhor Jesus, desde a criação, ele já preparou por nós esse reino para nos permitir como herança. Vocês que estão na minha esquerda, afastem-se de mim, vocês miseráveis que precisam ir para o inferno. Vocês entrarão para o fogo do inferno. Então, os malignos para o inferno, os justos para os céus. Essa é a palavra de Mateus capítulo 25. Então, esse reino eterno que o Senhor Deus preparou por nós. Em Apocalipse falando que é o novo céu e a nova terra, onde o Senhor Deus está junto. É o lugar onde vamos ver o rosto do Senhor Deus.
E o Senhor Deus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Jamais haverá a morte. Jamais haverá o choro ou a lamentação. Então todas as coisas como o início já passaram. Então vamos tornar santos como o Senhor Deus. E vamos estar cheios da glória junto com o Senhor Deus. Então é um lugar que o Senhor Deus já preparou por nós. Então esse lugar tão glorioso, uma esperança tão gloriosa, essa lembrança realmente o Senhor Deus nos colocou como promessa. Como isso é algo surpreendente. Então nós somos os maiores ricos. Esse orgulho nós não devemos perder. De jeito nenhum. Colocar uma força no seu pescoço e viver. Quando a pessoa do mundo olhar para você, mesmo que eles sejam tão ricos, eles só são pessoas que são como porcos que estão fazendo numa festa. Então aqueles porcos preparados para a festa, eles são aqueles que vão ser mortos e vão ser utilizados como alimentação. Então, realmente porco ele não é nada se compararmos. Então nós, essa verdade de termos recebido a salvação, de nós termos tornado filhos do Senhor Deus, nós somos herdeiros para recebermos esse reino do Senhor Deus. Essa verdade não devemos esquecer em nenhum momento. Sempre devemos ter orgulho. E agora, esse tempo que nos resta, vivemos de forma resistentes e firmes diante do Senhor Deus. Então, daqui a uma semana, vamos ter a conferência. Espero que vocês não esqueçam essa vida eterna que o Senhor Deus nos permitiu, que muitas pessoas do mundo realmente possam receber a salvação com isso. Porque isso é a vontade do Senhor Deus, o trabalho que o Senhor Deus mais se alegra. Então, nós devemos fazer. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai misericordioso, nós nascemos no meio do pecado e estávamos neste mundo buscando as coisas vãs neste mundo, na perdição. Mas o Senhor nos salvou e fez com que nossos pecados pudessem ser lavados eternamente. Nós que éramos inimigos contra o Senhor Deus fez com que nós pudéssemos ser reconciliados. Agora o Senhor Deus nos considerou seus filhos santos e fez com que nós pudéssemos receber a herança que é o reino do Senhor Deus pela sua graça. Nós agradecemos por tudo isso. E agora, essa única tempo que nos resta, que o Senhor Deus, através da sua palavra, do Espírito Santo, do seu poder, possa estar nos sustentando com a sua mão, para que nós não pecamos nosso coração para este mundo, para que nós possamos viver de forma resistentes e corretos como seus filhos. Que o Senhor Deus nos proteja. Depois de uma semana, a conferência que irá acontecer, que o Senhor Deus também possa permitir para que o trabalho da sua salvação possa acontecer, e que o seu grandioso poder, amor e esperança e vida que o Senhor Deus possa permitir para que possa ser pregado para espíritos miseráveis, para que esses espíritos possam receber a salvação. E nós, irmãos e irmãs que já recebemos a salvação primeiramente, que nós possamos ser utilizados de forma realmente correta, de forma preciosa, para que muitos espíritos perdidos possam retornar para o Senhor Deus. E isso aconteça um trabalho espiritual diante do Senhor Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.